Olá, com muita alegria nós iniciamos mais um episódio do projeto de comentários ao Evangelho segundo o Espiritismo do nosso lar Francisco de Assis. Hoje cabe-nos comentar rapidamente o item 20 do capítulo 13, que é intitulado Beneficência Exclusiva. Esse item ele começa com uma pergunta: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? E a resposta do Espírito de São Luís é categórica: não, não é acertada a beneficência exclusiva, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido. Lendo essa pergunta e essa resposta imediata que São Luís deu, eu me lembrei da questão 886 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como a entendia Jesus. E os espíritos dizem: benevolência para com todos, indulgência e perdão. Lembrando que benevolência e beneficência são sinônimos, dizem respeito à prática de atos de bondade e de generosidade para com outras pessoas. Benevolência para com todos, dizem os espíritos, benevolência para com todos, informa a doutrina espírita, mas assim já tinha sido informado por Jesus aqui na sua passagem. Isso fica muito claro quando a gente lê os evangelhos do Novo Testamento. A passagem mais clara que deixa para mim essa convicção é a que está em Lucas capítulo 10, versículo 25 e seguintes, chamada de parábola do bom samaritano. Nessa passagem, Lucas narra quando um doutor da lei chegou para Jesus para o tentar e perguntou: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde: o que está escrito na Torá? E ele, querendo mostrar todo o seu conhecimento, que ele de fato tinha, ele responde a Jesus com os dois principais mandamentos para todo judeu daquela época que estavam na Torá. O primeiro, chamado de Shema: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente. E depois vem o segundo mandamento: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento está no livro de Deuteronômio, e o segundo mandamento, do amar ao próximo como a si mesmo, que muitos pensam que foi trazido por Jesus, não, está lá no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Jesus então diz: ótimo, querido, pois vá, cumpra isso e viverás a vida eterna. Mas o doutor da lei, que ali não estava com boa intenção, tenta pegar Jesus de uma outra forma e pergunta: quem é então o meu próximo? Sabendo ele que havia naquela época uma grande discordância entre os judeus sobre essa questão, e a essência dessa discordância era exatamente se o próximo era apenas aquele que estava dentro do povo escolhido, do povo judeu, ou não. E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, falando do homem que desceu de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de malfeitores, que foi espancado, que teve as roupas roubadas e foi deixado ferido e desacordado pela estrada. Passou um sacerdote, viu o homem caído, vai adiante. Passa um levita, vê o homem caído, segue adiante. Vem então o samaritano, homem de um povo que para os judeus nunca poderia herdar a vida eterna, que foi a pergunta inicial do doutor da lei, né? Porque para os judeus, os samaritanos não cumpriam alguns dos principais mandamentos da Torá, dentre eles, visitar o templo de Jerusalém 3 vezes por ano. E não cumpriam porque os judeus não deixavam. Veja que legal, né? Então, diz Jesus: vem um samaritano. E esse samaritano é tomado de compaixão, desce o seu animal, cuida do homem, das suas feridas, leva para uma hospedaria, faz tudo o que pode por ele. Ao final, Jesus pergunta ao doutor da lei: para ti, quem desses 3 se tornou o próximo do caído? E ele diz: aquele que agiu de misericórdia. E aí Jesus diz: pois vai e faz o mesmo. Queridos, essa
passagem de Jesus é claríssima. Eu queria destacar 2 pontos dela, podia destacar 20, mas queria destacar 2 rapidamente. Primeiro, Jesus identifica o sacerdote, o levita e o samaritano. Não identifica o homem que foi assaltado, que foi espancado, que ficou caído, seminu e desacordado. Não identifica. Naquela época, como é que nós podíamos identificar de onde era a pessoa, qual povo ele possuía? Pelas roupas que usava, pelo dialeto que falava, ou pelo sotaque que tinha. Mas o homem estava seminu, sem roupas, e estava desacordado, não tinha como falar. Ou seja, Jesus nem identifica e nem dá nenhum sinal capaz de fazer com que qualquer outra pessoa pudesse identificar quem é aquele caído. A dizer que quem quer herdar a vida eterna precisa ajudar a quem quer que seja. O samaritano, quando ajuda aquele homem, tomado de compaixão, como diz a passagem evangélica, ele podia estar ajudando um inimigo, um integrante do povo judeu, que era inimigo dos samaritanos. Mas ele desce do cavalo e faz tudo aquilo. E o segundo detalhe que eu queria destacar dessa passagem, aí queria destacar esse detalhe usando a tradução do Evangelho do Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, que nessa tradução ele coloca esse detalhe muito, muito importante. Ao final, Jesus pergunta ao doutor da lei: quem dentre estes 3 se tornou o próximo do caído? Ele responde a pergunta, quem é meu próximo, com outra pergunta: quem se tornou o próximo? Porque quem pergunta quem é meu próximo assume uma postura passiva, assume uma postura seletiva, assume uma postura acomodada. Porque quem ama verdadeiramente não pergunta. Aproveita qualquer oportunidade para ser útil a quem quer que esteja precisando. Essa atitude ativa, inclusiva, abrangente, essa sim é uma atitude que está de acordo com os ensinamentos de Deus, que está de acordo com todo o ensinamento trazido pelo próprio Moisés, pelo Cristo, pela doutrina espírita. Essa atitude está de acordo com as passagens evangélicas em que Jesus tratou desse tema, como por exemplo uma outra de Mateus, onde ele diz categoricamente o seguinte: se amais os que vos amam, que recompensa tereis? Não agem assim também os publicanos, ou seja, aquelas pessoas que eram pagas pelo governo romano para cobrar impostos dos judeus e que os judeus tinham asco a essas pessoas? Não agem assim também os publicanos, amando aos que vos amam? Se saudais somente os vossos irmãos do vosso povo, que fazeis de extraordinário? Não agem assim também os gentios? Ou seja, não agem assim também aqueles que sequer conhecem Moisés? Que não me conhecem? Então, quando Jesus pergunta isso aqui, ele está perguntando para os discípulos. Vocês, discípulos, que querem me seguir, vocês não podem agir como agem quem não me conhece. Quem não conhece os ensinamentos que eu trago, quem não conhece os ensinamentos que Moisés trouxe. Vocês precisam agir de forma diferente. Tem uma outra passagem em Mateus que ele diz: se a vossa justiça, ou seja, o vosso comportamento, não exceder ao dos escribas e ao dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, meus queridos irmãos espíritas, nós que queremos seguir ao Cristo, que conhecemos Moisés, conhecemos os ensinamentos que Jesus deixou quando aqui esteve e conhecemos a doutrina espírita, precisamos estar com o coração aberto para ser útil a quem quer que seja que esteja precisando. Precisamos estar atentos e dispostos para sermos úteis no momento em que a oportunidade se aparecer. Nós precisamos estar dispostos a isso todos os dias, pois assim cumpriremos a missão que nos foi dada, que queremos tomar para nós como discípulos do Cristo,
e assim estaremos fazendo uma beneficência que, muito longe de ser exclusiva, será inclusiva. Paz e bem.